Bem, o tema da mensagem é guiados pelo Espírito de Deus. Aqui em Romanos 8,14, eu vou ler de novo aqui: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o tema saiu exatamente desse versículo: guiados pelo Espírito de Deus. Paulo estava dizendo para esta igreja, aos romanos, e mostrando exatamente a função do Espírito de Deus. Uma igreja, para ser uma igreja saudável, um povo para ser um povo saudável, precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, como Paulo estava pregando para os romanos, há muito paganismo, lá havia muito paganismo, há muitas religiões que tinham uma mistura de culturas naquele lugar, mas o que imperava mesmo era o paganismo de modo geral, e o cristianismo foi introduzido ali. Então Paulo escreve para a igreja aos romanos e diz: portanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então havia muitas religiões lá, mas Paulo fez questão de destacar: para ser filho de Deus precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Então acho que esse é um tema muito propício nessa noite, uma mensagem que vai nos confrontar um pouco acerca dessas verdades. É uma mesa, que está sendo representado aqui o corpo do Senhor, o sangue que foi vertido naquela cruz. Então nós estamos aqui para aprender e para ser confrontados também com esta palavra. A primeira coisa que eu quero destacar, queridos, é que o Espírito Santo, ele guia a igreja. Amém? Jesus prometeu o Espírito Santo como guia. Aqui em João 14, verso 16 e 17, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, ou outro advogado, ou paracletos, ou amigo, aquele que está ao lado. Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria ali conosco até os últimos dias da consumação do século. Então a igreja, o Espírito Santo, ele vai guiar a igreja até o último momento que essa igreja tiver na terra. Essas não são palavras minhas, mas são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo foi enviado para permanecer com a igreja até a volta de Cristo. Então você não está sozinho. A igreja do Senhor está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. E que alegria no meu coração saber então que não sou eu que estou aqui, que não é você que está aqui, mas é uma ação do próprio Espírito Santo sobre a igreja. Então quem guia a igreja do Senhor é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também ensina todas as coisas. Aqui em João 14, 26, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo também tem a função de nos ensinar. Ensinar sobre quem, irmãos? Sobre Jesus. Então Jesus ascende ao céu, Jesus termina a sua obra, Jesus põe um ponto final na sua crucificação e na sua ressurreição, e agora o Espírito Santo vem para testificar sobre a obra que ele realizou, e ele está dizendo que o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas, que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo que ele já fez por mim e por você. Essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja aprende e preserva a verdade por meio da ação do Espírito Santo. É isso que nós fazemos. Se nós estamos preservando alguma coisa aqui, é uma verdade que o Espírito Santo está em nós. É que essa obra foi feita lá na cruz do Calvário, que essa obra foi cumprida para a glória do nome do Senhor, e nós estamos aqui diante dessa mesa e sendo orientados pelo Espírito Santo de Deus sobre todas essas verdades. O Senhor morreu pela sua igreja, e porque ele morreu pela sua igreja, ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa conduzir, guiar esta igreja até o dia do arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo também dirige as decisões da igreja. No concílio de Jerusalém, em Atos 15, 28, coloca para mim, Gabriel, eu quero destacar: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Essa é uma expressão de Lucas, que eles, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós,
não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários. Isso aqui era um concílio que estava acontecendo com a liderança da igreja. Olha só, pareceu bem ao Espírito Santo. Quem estava ali, fazendo com que a igreja tomasse a decisão certa, era o próprio Espírito Santo de Deus. Veja bem, irmãos, preste bem atenção, porque o Espírito Santo, ele atua em todas as áreas da igreja, atua na vida das pessoas, e aqui é uma prova clara. Olha só, pareceu bem ao Espírito Santo. O que eles estavam deliberando ali, o assunto que eles estavam tratando, o concílio que estava acontecendo em Jerusalém, um debate, porque a igreja estava sendo perseguida. Então o Espírito Santo vai e coloca a sua decisão, ele coloca ali a sua direção. Ele vai pegar aquela igreja que estava um pouco desorientada, não sabia muito bem para onde ir, e ele vai direcionar essa igreja, ele vai guiar esta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A liderança da igreja primitiva não agia apenas por estratégias humanas, não era aquilo que regia. Diferente dos dias atuais, hoje a igreja virou um negócio, virou uma empresa, é de pai para filho, de filho, e vai seguindo. Não, naquela época não. A liderança da igreja primitiva não agia apenas por estratégias humanas, mas sob a direção do Espírito Santo de Deus. A igreja desse século, irmãos, eu não vou dizer ela toda, porque você jamais pode generalizar qualquer assunto, mas boa parte dela não está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela está sendo guiada e orientada por homens. Mas esta igreja aqui que nós acabamos de ler, a igreja primitiva, ela tinha a ação do Espírito Santo. E se a Bíblia diz que ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente, se ele não mudou, ora, o que está acontecendo? A igreja precisa continuar sendo regida pelo Espírito Santo. A liderança da igreja precisa sofrer todas as interferências do Espírito Santo para que esta igreja seja uma igreja saudável, não uma igreja que tem como resposta agradar as pessoas. Não, essa não tem que ser a preocupação de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, ela tem que estar atenta exatamente com isso, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Tem que ser bom para ele. Se não estiver bom para você, se não estiver bom para mim, é um problema só nosso, mas precisa estar bem para o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo também estabelece ministros, bispos, pastores, lideranças. É ele quem estabelece. Às vezes você fica olhando, o pastor não tomou essa medida, ainda não fez isso, não levantou A, não levantou B, não levantou C. Irmãos, eu tenho muitos defeitos, mas esse defeito, eu acho que ele é menor, porque eu tenho muito cuidado na separação e na hora de conduzir algum obreiro para alguma área determinada, porque exatamente por essa razão, porque o Espírito Santo, ele estabelece ministros, bispos, pastores. Aqui em Atos 20, 28, o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Quem dá é ele, quem vai deliberar é ele, quem vai startar e dizer o amém, quem é ele, quem é o que vai dizer assim, avança, vai ser ele. E é algo que eu me debruço muito, nos cargos menores aos maiores, eu sempre observo atentamente, porque eu digo, Senhor, eu não sei quanto tempo eu estarei nessa igreja. A igreja é do Senhor, o Senhor é o dono legítimo, então o Senhor precisa conduzir as coisas e direcionar as pessoas para aquilo que o Senhor tem para elas e para a sua igreja. Então Deus vai trabalhar e vai nos direcionar para isso. Pastor, mas o Senhor já levantou pessoas e deu errado e caiu e arrebentou. Sim, Jesus também convidou Judas para a mesa e ele também falhou, amém? Então isso também vai acontecer, mas essas decisões que nós tomamos tem que estar debaixo, pastor Fábio, da ação do Espírito Santo de Deus. Nós não temos que olhar só o talento, a habilidade, a expertise para alguma coisa. Nós temos que analisar se vai parecer bem para o Espírito Santo de Deus, amém ou amém? Porque se parecer bem para ele, se tiver o amém dele, toda a igreja será edificada e será abençoada. Se nós escolhermos a partir do nosso olhar,
como foi o caso do profeta Samuel, quando foi até a casa de Jessé em busca do rei Davi. Quando chegou lá, passaram vários mancebos, e ele se admirou com quase todos eles, porque ele viu à sua vista homens de guerra, de porte. E aí o Senhor diz: vai devagar, porque você vê de um jeito, eu vejo de outro. Então quem precisa da última palavra, quem precisa escolher acerca de alguém e dizer sim ou não, é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém. A segunda coisa que eu quero destacar, ainda aqui para terminar, a liderança da igreja é a obra, está certo. A segunda coisa que eu quero destacar é que o Espírito Santo, ele guia cristãos. O Espírito Santo guia o cristão individualmente. Amém? O tema da mensagem é guiados pelo Espírito de Deus. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é guiar a igreja. Amém? Então eu dei aqui algumas razões, algumas provas para você, mostrando que o Espírito Santo está sempre atuando na igreja e ele está sempre guiando a igreja. E a segunda coisa que eu quero destacar é que o Espírito Santo ele guia o Espírito Santo vai guiar o indivíduo, o cristão, individualmente. Ele não só guia a igreja no todo, como eu li no texto de cima, mas o Espírito Santo ele guia o cristão individualmente como pessoa. Então a ação dele não é só coletiva, o Espírito Santo trabalha também direto no interior do homem para guiar o indivíduo, não é só no coletivo. O Espírito Santo produz transformação interior. Em Ezequiel 36 e o verso 26 e 27, o profeta Ezequiel, cheio de Deus, diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Então o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de forma individual no coração de cada pessoa. Por isso que é importante, quando você vir ao culto, e você se preocupar e se ater a exatamente esse ponto. Você precisa vir aqui para oferecer a sua oração, a sua adoração, o seu louvor, a sua reverência de forma individual, não só no coletivo, mas Deus vai te ver na forma individual. Bendito seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo está trabalhando na sua forma individual na vida de cada cristão. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa bela de se ver. O Espírito Santo trabalhando de forma individual dentro da sua igreja. Ele não trabalha só de forma coletiva, mas ele está indo de crente em crente, trabalhando de forma individual no indivíduo através do Espírito Santo de Deus. E o Ezequiel, ele diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Ou seja, essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. Ele vai pôr em mim e vai pôr em você as tábuas da lei de Deus, vai colocar os seus estatutos, vai colocar os seus ensinamentos, a sua doutrina no nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. A obediência nasce da atuação do Espírito Santo no coração do crente, ou seja, o cerne de um crente, do cristão, é a obediência, e ela nasce exatamente da atuação do Espírito Santo no coração do indivíduo. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo também orienta os nossos passos. Aqui em Isaías 30, 21, este é o caminho, andai nele. Pode colocar, Gabriel, por favor, é só partear 30 e o verso 21. Quer desvie à direita, quer à esquerda, os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segue-o já. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma ação do Espírito Santo em nós. Embora seja uma profecia para o povo antigo, mas Deus revela o princípio da direção divina na vida dos crentes, através do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo assim: eu vou colocar em você o Espírito Santo, e ele vai te ajudar a encontrar o caminho, e você deve seguir este caminho. Ou seja, é já, é agora. Essa é uma ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também testemunha que somos filhos de Deus. Esse é o clássico, Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos. É o Espírito Santo.
Você não precisa receber de ninguém nenhuma palavra como essa. O próprio Espírito Santo de Deus vai testificar no seu espírito que você é filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, nós somos abraçados com a ação do Espírito Santo, dizendo no nosso interior, quando nós estamos ali na falência, às margens da sociedade, estamos desfalecidos, sem forças, fraco, cansado, desanimado, o Espírito Santo vai testificar no nosso espírito e vai dizer: não há razões para você ficar dessa forma, você é filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Espírito Santo vai testificar. Essa é uma obra só dele. O pregador pode falar, o pastor pode falar, mas essa é uma obra que o Espírito Santo faz questão de fazer na vida de um crente. Testificar. Ele coloca dentro do seu coração e você de fato entende que você é um filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não apenas guia, mas ele confirma também a nossa identidade espiritual. Ele não apenas guia, mas ele confirma dentro de nós essa identidade espiritual que nós temos. Não pode haver no seu coração, no seu entendimento, no seu intelecto, algum tipo de dúvida ou insegurança acerca daquilo que Deus fez por você. Você é filho, querido. Ponto final. Não aceite nada menos do que isso. Você é filho de Deus e o Espírito Santo habita em você, e ele tem testificado todos os dias no seu coração, dizendo: você é filho, você é filho, você é filho de Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. O Espírito Santo também nos conduz à santidade. Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O Espírito Santo também, agindo de forma individual em cada crente, também vai requerer de nós a nossa santidade. Então o Espírito Santo também vai nos conduzir à santidade. Por que ele vai nos conduzir à santidade? Porque nós não temos condição de chegar lá sozinho. Não há possibilidade. Não há em nós forças capazes, suficiente para fazer com que nós venhamos a nos manter na condição de santo, sem a ajuda do Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda. E aqui em Gálatas 5,16 ele fala: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência, pastor? É o desejo exagerado, exacerbado acerca do pecado. É o desequilíbrio total, é a falta de senso, de direção. Você já não consegue se dominar mais. A carne domina você no que tange as vontades da carne, as paixões do mundo, o pecado que mora em nós. E nós estamos aqui com o Espírito Santo trabalhando todos os dias para gerar a purificação que nós precisamos, para cada vez mais nos parecer mais com Deus e menos com o homem caído. O Espírito Santo também nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. Essa também é uma função do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nós para nos afastar do pecado e para fazer com que nós venhamos a nos aproximar mais de Deus. Essa também não é uma ação sua, mas é uma ação do Espírito Santo. O que você precisa fazer é andar em espírito. Pastor, o que é andar em espírito? O senhor pode sintetizar: andar em espírito, irmãos, é andar com a convicção plena de que em você habita o Espírito Santo de Deus, e que quando você for fazer algo, você tem que entender: eu não estou só aqui agora, eu não estou só. Vou dar um exemplo. Talvez você sozinho ouvisse um áudio ou assistisse alguma coisa sozinho, alguma coisa escusa, nojenta. Talvez sozinho você faria isso. Mas se você tivesse com sua esposa, você não faria isso, sim ou não? Se você tivesse com seu filho, você não faria isso. Por que você não faz isso? Não, porque minha esposa está aqui. Por que você não ouviu esse áudio, sabidamente que tem coisa que não presta, e você não ouviu agora? Não, porque minha esposa está do meu lado, porque meu filho está do meu lado, porque o pastor está perto de mim, porque fulano está perto de mim. Esse é o sentimento que você tem que ter. Andar em espírito é saber, é ter a consciência plena que o Espírito Santo está em você, e que tudo que você vai fazer agora, Ele acompanha todos os passos.
Ele observa tudo, e pior do que pior, muito melhor do que nós, porque nós temos um olhar muito raso para as coisas. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vê lá no íntimo, nas nossas entranhas, juntas e medulas, sabe? Ele está lá na divisão da alma e do espírito. Ele está lá penetrando e nos enxergando exatamente da maneira como nós somos. Por isso que eu estou dizendo, o Espírito Santo nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. Se você tem essa consciência, quando você deparar diante de uma situação ilegal, quando você se deparar diante disso, de alguma coisa nojenta, você vai falar, não dá, o Espírito Santo está aqui, não tem como. Isso é andar em Espírito, é ter a consciência plena e a certeza que você não está só, mas que o Espírito Santo de Deus está aí, e Ele é uma pessoa, e Ele está vendo tudo que nós fazemos. Amém ou não amém? A terceira coisa é que o Espírito Santo, ele também guia a obra de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, a igreja é guiada pelo Espírito de Deus, o crente é guiado individualmente pelo Espírito de Deus, e agora o Espírito Santo de Deus guia a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o Espírito Santo que enviou os primeiros missionários lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o verso 2 ao 4. Ele diz: separai-me Barnabé e Saulo para esta obra. Vamos ler, Gabriel, rapidinho, Atos 13, do 2 ao 4, no 3, 1, 2, 3. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Glória a Deus. Coloca no 2, Gabriel. Você prestou atenção no que você acabou de ler? Foi o Espírito Santo que enviou os primeiros missionários. E aqui no 2 ele diz: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. Vê que tem uma condicional. O Espírito Santo não vai guiar a obra de Deus sem algumas ações. O Espírito Santo de Deus não vai guiar a sua vida para a obra, para o serviço, se você não estiver orando, adorando e jejuando ao Senhor. E o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual eu tenho chamado. Veja bem que é diferente do que está acontecendo hoje. As pessoas mandam as pessoas para o campo sem orar, sem jejuar. As pessoas são escolhidas para fazer a obra de Deus sem um mínimo de preparo, nada, não se pergunta a Deus, não, Ele me colocou aqui para comandar e eu vou comandar, está tudo certo. Negativo, você está errado, equivocado. Não é assim que os pais da fé da igreja primitiva faziam. Eles oravam, jejuavam, adoravam o Senhor, consultavam ao Senhor. Então o Senhor ia lá e disse: então agora você vai separar esses dois, eu quero Saulo e Barnabé para uma obra específica, para um chamado específico. Eu quero que eles estejam separados. Bendito seja o nome do Senhor. No 4, Gabriel, no 4, pode pular para o 4. Dirigidos, portanto, o quê? Pelo Espírito Santo, desceram para fazer a obra de Deus. Irmão, sabe qual é a diferença de você ser dirigido pelo Espírito Santo para fazer uma obra? É porque o Senhor vai assegurar o sucesso desta obra. Todos os percalços que tiver dentro dessa obra, o Senhor vai se encarregar, como foi no caso de Neemias. Neemias não saiu da onde ele estava, do conforto que ele estava, simplesmente para fazer uma obra sem direção. Irmãos, ele foi escolhido para fazer aquela obra, e ele orou, e ele chorou, e ele buscou a presença de Deus. Deus preparou o caminho, Deus tirou todos os percalços do meio do caminho. Deus, sabe, estendeu ali o tapete para que ele pudesse caminhar e fazer a obra de Deus. A obra de Deus é algo que enche os nossos olhos, que nós queremos fazer, mas nós não podemos fazer de qualquer forma. Existe um critério, e nós temos que passar por esse critério. Amém ou não amém?
A primeira grande viagem missionária nasceu de uma ordem do Espírito Santo de Deus. É lógico que tinha que ter sucesso, porque ela nasceu na direção do Espírito Santo de Deus. Não se faz as coisas de qualquer jeito, não se faz por impulso, se faz porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Toda vez que você tomar uma ação guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai garantir o sucesso desta obra, Ele vai garantir o sucesso daquilo que você está fazendo. Mas não vá sem antes consultar o Espírito Santo de Deus. Não faça uma obra quando Deus não disse para que você fizesse esta obra. Consulte o Espírito Santo, jejune, adore ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo também direciona onde pregar. Aqui em Atos 16, do 6 ao 10, Paulo foi impedido de ir para algumas regiões, porque o próprio Espírito Santo impediu. Olha só o texto: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de quê? De pregar a palavra de Deus. Como isso, pastor? Se nós temos que pregar a palavra, se nós temos que anunciar as boas novas, se nós temos que ir a todos os guetos, valados, todos os lugares para pregar a palavra de Deus, como que o Espírito Santo vai impedi-los de fazer esta obra? Porque a obra é dele, porque quem guia é ele, porque é ele quem sabe o terreno que está melhor para receber a semente, é ele que conhece cada solo. Então não adianta só desejar fazer a obra de Deus, você tem que estar debaixo da ordenança do Espírito Santo de Deus. Por isso que às vezes você não tem sucesso, por isso que às vezes eu não tenho sucesso, que eu estou ali batendo, e Deus está dizendo: não, você está batendo na porta errada, você está na direção errada, e viajando por toda a região. Olha só, irmãos, ele estava viajando junto com seus companheiros de ministério, e foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus. Não foi de cantar, Lucas, foi de pregar. Ele falou: aqui vocês não vão pregar, agora não. Avança o texto, por favor. E quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus, o que? Não lhes permitiu. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma obra que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não faz o que ela quer, irmãos. Ela não fica atendendo, crentes avulsos. Pastor, faz isso, faz aquilo, vai não sei aonde, pastor. Não, pastor não faz isso. Um pastor que conhece a Bíblia, não, ele ora primeiro. Ele vai falar: amém, irmão, entendi, tá certo, me dá um tempo aí porque ele precisa consultar o dono da obra. Eu não sou dono desse negócio, eu sou dono do meu negócio, do meu trabalho, da minha casa, aí eu sou. Agora, da igreja tem um dono, nós trabalhamos para ele, nós somos mordomos, então tem que ser do jeito que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, e no lugar aonde ele escolhe. Bendito seja o nome do Senhor. Pode avançar. Então, olha só, então contornando a Mísia, desceram para Troade. E durante a noite Paulo teve uma visão, e nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que Paulo estava dizendo? Não, pode deixar lá no verso que nós acabamos de ler. Durante a noite Paulo teve uma visão. Paulo, certamente, sem medo de errar, Paulo era um crente que orava antes de dormir. Porque um judeu ora antes de dormir, ele entrega o Espírito ao Pai todos os dias. Por isso que Jesus, quando estava ali já, irmãos, desfalecendo, sucumbindo, ele falou: Pai, eu entrego o meu Espírito em tuas mãos. Porque é a oração de um judeu. Ele entrega. Então Paulo tinha orado, e nessa oração foi dormir, foi descansar, e aí o Senhor veio e apareceu. Falou: Paulo, então, na verdade você não tinha que ir para aquele lugar, você tem que ir para Macedônia. Tem alguém que está pedindo socorro lá. Veja só o poder de uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. O que estava orando estava sendo guiado pelo Espírito de Deus, e o que estava tendo a visão agora também estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eles disseram não para aquele concílio, para aquele momento, e disseram: olha, houve uma interferência aqui, o Senhor não quer que nós vamos para cá. O próprio Jesus, irmãos, não permitiu. No texto anterior, no verso anterior, diz
que o próprio Jesus não permitiu essas palavras. É como se ele estivesse lá de carne e osso, dizendo assim: olha, vocês não vão para lá, vocês vão voltar para casa todo mundo. Mas e a obra? Vai voltar todo mundo para casa. Eles estavam dispostos, estavam num grupo muito grande, robusto, mas o Senhor fez com que eles voltassem para casa. E quando eles dormiram, que sossegaram, que a ansiedade acalmou, aí o Senhor deu uma visão para Paulo. Aí Paulo despertou, falando: agora entendi. Tem uma pessoa, irmãos, não adianta ir na direção errada. Às vezes nós estamos sempre na direção errada, fazendo força na direção errada, colocando energia no lugar errado, sabe, adubando o lugar que não vai, a terra não vai frutificar, porque nós não estamos sensíveis à ação do Espírito Santo de Deus, que é o dono da obra, e que em tese é Ele quem guia todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui em João 16, 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo também prepara os corações antes da pregação. É o que ele faz. Essa é uma obra dele. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Quem é que faz a obra, irmãos? No interior do homem. Quem é que vai aonde ninguém pode ir? Quem chega onde o psicólogo não chega? Quem é que trata o indivíduo lá dentro de forma clínica e especial e espiritual? É o Espírito Santo. É ele quem vai lá. Então o próprio Espírito Santo prepara o coração antes da pregação. Ele prepara para que quando a semente chegar, a terra já está pronta para receber a palavra de Deus. Essa também é uma obra do Espírito Santo. O evangelista anuncia, o pastor anuncia, o pregador anuncia, mas quem convence o homem do seu pecado, do juízo e da morte é o Espírito Santo de Deus. Talvez esse tenha sido um dos maiores debates na minha vida, sabe, das minhas intrigas, dos meus conflitos, é esse texto, porque nós sempre entendemos que nós podemos contribuir para que Deus salve alguém. Não, pastor, quem faz esta obra é o Espírito Santo de Deus. Quem prepara o coração do ouvinte é o Espírito Santo de Deus. A palavra é do Espírito Santo de Deus. O que nós somos, irmãos? Somos só uma jumenta, e só falamos quando Ele autoriza. Então eu só abro a minha boca para falar alguma coisa quando o Espírito Santo então me autoriza. Então aí haverá sucesso. A jumenta falou com Balaão, Balaão se arrependeu e o nome do Senhor foi glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo também concede poder para testemunhar. Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, também para dar bom testemunho e para ter êxito com os testemunhos que nós vamos contar e que nós vamos anunciar a nossa vida ao mundo. Há também uma ação do Espírito Santo. Nós recebemos poder para fazer isso. Pedro só teve sucesso, irmãos, porque o Espírito Santo desceu sobre ele. A igreja primitiva só teve sucesso porque o Espírito Santo desceu sobre ela. O sucesso da missão não depende da capacidade humana, mas do Espírito Santo que atua em nós. Pedro e todos os discípulos não eram diferentes de nós, irmãos, era igualmente ou talvez até piores. Paulo se considerava o pior de todos eles, mas aonde ele estava, debaixo da ação do Espírito Santo, havia êxito. Por quê, pastor? Porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então talvez para a minha vida e para a sua vida fazer sentido, nós precisamos entregar o bastão, nós precisamos entregar as rédeas. Como é que chama o negócio do navio? Que você, o timão, é isso? Mastro. Vocês entenderam? Temos que entregar para Ele. É Ele quem tem que nos direcionar, é Ele quem tem que nos guiar. O sucesso da missão não depende da nossa capacidade humana, do quanto eu prego, do quanto eu articulo, ou do quanto eu canto, ou do quanto eu sou desenvolvido. Nada disso. A missão vai depender da ação do poder do Espírito Santo de Deus. Lá fora você pode ser um doutor em letras, você pode ser um coach, você pode fazer muitas palestras e está tudo bem lá, o seu sucesso está lá, mas aqui você depende do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia.
Aqui Ele não divide essa glória, irmãos. Aqui é Ele com Ele, está tudo assinado, tudo é dele, não sobra nada para nós. Eu me considero na condição realmente de uma jumenta. Ou Ele abre a boca da jumenta, ou não vai sair nada. Você fala e tem impressão que não falou nada, e aí quem está embaixo também diz, não falou foi nada mesmo, porque eu não entendi foi nada. Então aí a jumenta que abriu a boca quando Deus não autorizou, ninguém recebe, nem ele mesmo não recebe, ele sai realmente, ele sai de cálice baixo. Amém ou não amém? 4 características de quem é guiado pelo Espírito Santo. Estamos na reta final, amém ou não amém? 4 características de quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O tema da mensagem é guiados pelo Espírito de Deus. Aí eu disse que o Espírito Santo guia a igreja. Aí eu disse que o Espírito Santo guia o crente individualmente. Aí eu disse que o Espírito Santo, ele guia a obra de Deus. E agora há 4 características de quem é guiado pelo Espírito Santo. Nós vamos descobrir agora, de fato, diante dessa mesa, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus ou não. É um checkmate. A primeira característica de quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele ouve a voz de Deus. E esse ouvir a voz de Deus é executar, não é só ouvir e esquecer, é ouvir e praticar. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Na última carta que Deus envia para a igreja, lá no livro do Apocalipse, em todas as cartas, as 7 que ele distribuiu para todas as igrejas que estavam na Ásia, todas elas terminam com a mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É o Espírito Santo, não é o pastor que está dizendo, não é capricho do pastor, não é chatice do pastor, é o Espírito Santo de Deus. As minhas mensagens não precisam de mim, porque são mensagens do Espírito Santo de Deus. Se eu ficar só com o que Deus me deu, está tudo ótimo. Se colocar nada, deixa só o que Ele deu, é só dele, está ótimo. Porque se eu colocar alguma coisa de mim, vai atrapalhar. É igual um bolo que você está fazendo, sabe? Até aquele arroz doce do Lucas, rapaz, foi tão pouquinho, mandaram um potinho pequenininho, gostoso, mas se você inventar ali, está fazendo a receita dele, aí, não, coloca isso dentro, pode estragar, sim ou não? Receita não é assim? Colocou alguma coisa que não era para colocar, estraga tudo. A boa mensagem da cruz não precisa dos nossos caprichos, não precisa das nossas ideias, da nossa sabedoria, de querer incrementar, vou dar uma ajeitada por aqui, não precisa nada disso, fique só com ela. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A característica de um crente que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele ouve a voz de Deus. Se ele ouve, é óbvio que ele vai servir esse Deus. Se ele não está servindo da forma como ele deveria servir, ele está deixando de ouvir o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite, em nome de Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A segunda característica de quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele produz o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, todos esses frutos. Um crente que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a característica desse fruto é evidente na vida dele. Pastor, eu não tenho todos eles, mas precisa ter 1 ou 2. O que não dá é para não ter nada, porque o Espírito Santo habita em você. Esses frutos não são gerados sozinhos, nós não temos condição de gerá-los sozinho, não há possibilidade. Você não vai conseguir gerar esses frutos aqui sozinho, não. Por isso que o Espírito Santo habita em nós. Ele nos ajuda a ter amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. É Ele quem nos ajuda. Essa é a segunda característica de quem tem o Espírito Santo como seu guia. Ele produz fruto, e o fruto do Espírito Santo. A terceira característica de quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele vive em obediência. É difícil, né, irmãos?
Esse é um tema que nós já nascemos com dificuldade. Desde pequenininha a mãe está dizendo, não mexa aí, a criança vai lá e mexe. Sim ou não? Porque nós já nascemos com a forma amassada. Ela já veio com problema, já veio danificada. Então desde pequenininho vai dando sinais de desobediência. Pode ver que a psicologia fala que a criança fica provando, testando o pai e a mãe. E o pai fala, não vá para lá. E ele fica assim, sabe que você vê que ele fica olhando. Ele fica testando. Viver em obediência também é uma característica de quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Os guiados pelo Espírito inclinam-se para as coisas espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos 8, 5, Gabriel. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Então não é mais sobre nós, não é sobre o que eu penso, o que eu acho, é sobre o que o Espírito Santo vai me guiar. É Ele quem vai dizer o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Bendito seja o nome do Senhor. A quarta coisa, a quarta característica de alguém que tem o Espírito Santo é que ele tem discernimento espiritual. Quando você aceita Jesus, recebe como graça, nome escrito no livro da vida, perdão de pecados, e recebe gratuitamente o Espírito Santo de Deus. Junto com o Espírito Santo de Deus há esse apoio, há essa condução, Ele guiando você, e Ele vai te ajudar a ser uma pessoa espiritual, e você vai passar a discernir as coisas. Aqui em 1 Coríntios 2, 14 e 15, o Espírito Santo capacita o crente a discernir a vontade de Deus. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque o Espírito Santo vai te ajudando. Essa é uma característica e uma evidência de quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se há coisa acontecendo de errado na sua vida, é porque você não está tendo discernimento espiritual. Tantas pessoas se enroscam, se embaraçam. Cada atitude que você vê, irmãos, é um desastre. Essa é a palavra. Esse é o sentimento de pena. É um sentimento de pena, porque eu fico olhando e falo, o que você está fazendo? Se ajoelhe, se abaixe um pouco mais, e você vai ouvir o Espírito Santo trazendo discernimento para você. Nunca tome uma atitude sem antes respirar, parar, falar, pera, calma, vou dormir, amanhã acordo e te dou uma resposta. Eu aprendi isso. Imagine isso para quem é ansioso. Eu sou ansioso, mas você tem que dar lugar para o Espírito Santo. Calma, não, amanhã eu vou deliberar sobre isso. Respirar e acorda no outro dia, acorda melhor, já olha diferente para a situação e toma uma outra medida. Quando você baixa a guarda, quando você se abaixa, o Espírito Santo aparece, e ele vai guiar e vai conduzir você de forma que o nome dele seja glorificado. Amém ou não amém? Aqui em Êxodo 13, 21 e 22, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo, assim como Deus guiava Israel visivelmente no deserto. Visivelmente, isso acontecia a olho nu. Deus estava lá de noite e Deus estava de dia em uma nuvem que cobria, trazendo sombra para o povo, e à noite numa coluna de fogo, fazendo com que o povo fosse aquecido. Isso era visível, eles conseguiam ver isso. Da mesma forma, o Espírito Santo tem guiado o seu povo nos últimos dias que nós estamos vivendo na terra. O Espírito Santo também, da mesma forma que o povo era guiado no deserto, nos dias de hoje também o Espírito Santo tem nos guiado. É Ele quem está fazendo sombra para os dias quentes. É Ele que, quando você reclama na madrugada porque está fria, está escura, que você perdeu o sono, é o Espírito Santo que está lá, trazendo aconchego, esquentando suas noites frias. É o mesmo Espírito Santo trabalhando. Israel tinha uma nuvem, a igreja tem o
Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Israel seguia a nuvem, e o cristão deve seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se coloque de pé, queridos. Aleluia, glória. Termino com uma frase de Spurgeon dizendo: se você se permitir guiar, se você se permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele te conduzirá à vida eterna. Eu quero terminar essa mensagem com esse tom. O interesse de Deus aqui nessa noite não é outro a não ser conduzir você à vida eterna. Nós falamos sobre finanças em outro momento, nós falamos sobre o casamento em outro momento. Hoje, diante da mesa do Senhor, o Senhor está sendo claro e objetivo. O interesse que Deus tem em relação a você é guiar você até a vida eterna. Esteja atento com os seus ouvidos, esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Passe a consultar mais o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, irmãos, e ele adora ser comunicado, ele adora ser consultado, questionado. Você vê que quando eles oraram, o Senhor na hora participou. Feche os olhos nessa noite. Oh, bendito, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor quer fazer uma obra em nós, e Ele tem tudo o que Ele precisa para fazer esta obra. O Espírito Santo já habita em nós. Nós estamos diante da sua palavra, nós estamos diante da mesa que representa o teu sacrifício, aquele que Ele realizou lá no alto da montanha, aonde Ele foi humilhado, aonde Ele sucumbiu, aonde o seu sangue escorreu pelo madeiro. Foi lá onde Jesus sofreu todas as vergonhas e todo o opróbrio que uma pessoa poderia suportar, e Ele suportou tudo isso por amor a mim e a você. E Ele está aqui nessa noite por uma razão clara. Ele quer continuar conduzindo e guiando você à vida eterna. O Senhor tem investido dia e noite através do Espírito Santo de Deus. Talvez você vai, enquanto eu estou orando, você vai se lembrando o quanto o Espírito Santo tem trabalhado em você. Se você está aqui nesta noite, é uma obra só do Espírito Santo. Se você ainda está de pé, é uma obra do Espírito Santo. Se você está se arrastando nesta noite, é porque o Espírito Santo está trabalhando em você. Essa não é uma obra da igreja, não é dos pregadores, não são dos pastores. Negativo, querido. Essa é uma obra somente do Espírito Santo de Deus. Então se entregue a Ele nessa noite. Adore o Espírito Santo, porque Ele está aqui nessa noite. Ele sim é o seu amigo, Ele é o seu companheiro. Ele está contigo, estará com você nas noites mais escuras e densas. O Espírito Santo estará com você.